vai ser incendiado com essa palavra. E eu não sei de você, mas eu quero estar na linha de frente e dedicar os melhores dias da minha vida para alcançar as nações. Amém? Onde estão os pastores? Os pastores, levante a mão. Deus colocou no meu coração compartilhar uma coisa com você antes da ministração. E eu tenho orado sobre isso. Eu tenho 2 meninos e eu tenho orado sobre algumas coisas que eu tenho visto nessa geração. E nós estamos sofrendo nessa geração um ataque muito grande sobre a masculinidade, o ser homem segundo o coração de Deus. Eu não estou falando de ser macho, porque macho é preguiçoso, é bruto, e isso não é ser homem de Deus. Homem de Deus é gentil, mas ele traz a rosa numa mão e a espada na outra. Amém? Ele é firme. E nós precisamos proteger as nossas igrejas, nós precisamos ensinar, nós precisamos ministrar, nós precisamos fazer com que essa geração seja tocada e essa geração seja ensinada da masculinidade segundo Deus nos mostra na Bíblia. E é a nossa responsabilidade como igreja, é a nossa responsabilidade como liderança ensinar aos nossos jovens o que é ser homem de verdade. Quando Jetro deu o conselho a Moisés em Êxodo 18, ele disse: escolhe homens capazes. E ele usa uma expressão lá, homens de verdade. E eu tenho visto muita gente molinha, né? Outro dia uma mãe me procurou, disse: pastor, ore por mim, Juninho quer sair de casa. Eu disse: quantos anos Juninho tem? Ela disse: 38. Eu disse: por que você não já chutou Juninho há muito tempo? Juninho já era para estar na rua, rapaz. Bota Juninho para correr, não é? Aí agora, na minha geração, os meus heróis, quem eram? Rambo, não é? MacGyver, os meus heróis eram, né, Superman. Agora eu nem posso falar mais isso, porque a empresa que é detetora dos direitos autorais dos super-heróis, agora fizeram tudo coisado. O Homem-Aranha eu sempre tive uma desconfiança dele, porque aqueles pulsinhos assim, a roupinha colada, nunca me enganou. Mas o Hulk realmente foi uma decepção para mim. Quando eu vi o Hulk molinho, eu fiquei decepcionado. Falei: meu Deus do céu, o mundo está acabando. Então nós precisamos ensinar sobre isso. Amém? Nós precisamos ensinar sobre sexualidade sadia. Rasga o verbo lá. Ensina mesmo a teu povo. Porque se ele não aprender na igreja, meu irmão, ele vai aprender em algum lugar. E vai aprender da forma errada. E essa geração está sendo atacada. Mas é a minha e a sua responsabilidade ensinar eles. E nós vamos ter homens de verdade, amém? Homens de Deus. Esse negócio de gente molinha, ai, ai, ai. O que foi isso? Ranhão. Ranhão o quê, rapaz? Te acorda, meu. Aleluia. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 8. Eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração sobre transição, sobre como sair de onde nós estamos para onde Deus nos quer. Deus tem coisas maiores para nós. Deus quer fazer coisas maiores através da nossa vida. Nós já chegamos a um certo patamar e o nosso ministério tem crescido, tem avançado, mas tem mais. Deus quer fazer mais. Deus quer realizar mais. Deus quer usar mais você. E como o pastor Bud sempre dizia, ele nos últimos dias nos incentivando muito sobre isso. E Guto também tem nos incentivado muito sobre isso. Os dons em operação, operação de maravilhas, operação de milagres, o dom da fé. Sabe, meu irmão, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo em nossas igrejas. Eu me lembro quando eu fui na África do Sul, lá no Pastor Cris, e eu vi uma menina lá caída no chão. Ela tinha aquela doença que fica babando assim, e ele orou por ela e ela foi curada, ficou de pé e ficou olhando meio assustada, e cadeiras de rodas vazias. E eu fiquei pensando: rapaz, a palavra que nós temos é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou do que aquilo que nós pensamos. Essa palavra que tem dentro de você, ela tem poder para mudar a sua cidade, o seu estado, a sua nação e alcançar o mundo. E nós temos orado por milagres extraordinários. Mas lendo esse texto de Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei.
farei de ti uma grande nação e te abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram e partiram para a terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Arão e lhe disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Sabe, eu estava lendo essa palavra, e essa palavra é muito atual, tem muitos princípios aqui que nós precisamos colocar em prática para nos movermos do lugar onde nós estamos para o lugar que Deus nos quer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que há uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade de Deus. Mas Deus quer nos levar para essa perfeita vontade dele, porque nesse lugar as coisas vão fluir de uma forma extraordinária. Quando você está no lugar onde Deus te chamou, aquele é o melhor lugar do mundo. Eu estava conversando com uma pessoa e ele está em São Gabriel da Cachoeira, é longe. E ele está lá no meio do nada, ele não tem ar-condicionado, ele não tem geladeira, ele não tem nada lá no meio da selva. Eles estão mapeando as comunidades ainda não alcançadas ao longo do Rio Negro, e eles estão querendo alcançar essas pessoas. E ele estava falando como o coração dele está alegre, como ele se sente bem naquele lugar, porque o lugar que Deus colocou você é o melhor lugar do mundo. Às vezes você vê pessoas e diz: rapaz, como a pessoa pode ser feliz nesse lugar? Mas é porque aquele é o lugar que Deus deu a você. E no lugar onde Deus deu a você, você vai crescer e você vai avançar. Agora, a Bíblia não é um livro de arqueologia. A Bíblia não é um livro do passado. A Bíblia é um livro do presente. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, que as coisas que aconteceram são para o nosso exemplo. Então nós temos princípios aqui que são muito importantes e que nós precisamos agarrar esses princípios. Nós precisamos entender que as gerações estão mudando, a cultura está mudando, mas a palavra de Deus não muda. Mas Deus vai nos dar ferramentas, porque o natural e o sobrenatural trabalham juntos para criar uma força explosiva para Deus. Deus vai nos dar ferramenta para alcançar essa geração. Deus vai nos dar ferramentas para transformar essa geração, para que essa geração, se Jesus não voltar nos próximos 30, 40 anos, elas possam levar essa palavra adiante. Elas possam ir com essa palavra adiante. Agora Deus nos dá alguns princípios aqui. Deus nos fala algumas coisas aqui, como Ele falou com Abraão. E a primeira coisa que Ele nos diz aqui no versículo 1 é: disse o Senhor a Abraão. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, tem muitas ferramentas naturais que nós podemos aprender, mas nada se compara com ouvir a voz de Deus. Eu tenho 3 livros que eu leio 3 vezes por ano. O primeiro é Amor, Caminho para a Vitória, porque eu quero alinhar a minha vida com uma vida de amor para que minha fé possa funcionar bem. O segundo é Como Ser Guiado pelo Espírito, porque nós nunca podemos perder essa sensibilidade de ouvir por dentro aquilo que Deus está dizendo. Perceber por dentro, às vezes não é tão claro, é só uma impressão. Às vezes é só algo que Deus trouxe para você, mas quando você desce do barco e põe o pé sobre as águas, você vai caminhar sobre elas.
E o terceiro é planos, propósitos e práticas. Os três são do irmão Reiga, porque eu quero deixar toda bagagem excedente para trás, e eu quero levar só o que é necessário. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, gastar tempo com Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, que nós devemos deixar todo o peso e pecado que nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você pode trocar a palavra carreira por plano. Deus tem um plano para você. Deus tem algo para você fazer. Agora, há um plano geral na Bíblia que Deus deseja para todos os crentes. Deus quer que todos os crentes sejam curados. Deus quer que todos os crentes sejam prósperos. Deus quer que todos os crentes andem em alegria. Mas há um plano personalizado. Há um plano que Deus quer compartilhar com você. E como você vai receber isso? Ouvindo a voz do Senhor. Pessoas perguntam para mim, qual o segredo do crescimento desse ministério? É porque eles estão ouvindo a voz do Senhor. E quando o Senhor manda você fazer uma coisa, meu amigo, é prego batido e ponta virada. Quando Deus diz avança, eu me lembro, eu era de uma outra igreja e nós estávamos lá em Campina Grande, fomos evangelizar num lugar chamado Morro do Urubu, e a gente subiu com as caixas na cabeça para fazer um culto, colocamos as caixas lá, preparando tudo. E aí chegou um cara armado, com mais 2 caras, e disse, vai fazer o que aí? Disse, é um culto, isso aqui não vai fazer nada não. E o irmão que estava dirigindo, ele era o líder da mocidade, e ele foi, tomou a frente e disse, como é rapaz, nós vamos fazer sim, vamos fazer o culto aqui, em nome de Jesus nós vamos fazer. E eu, era adolescente, eu olhei assim por uma rua de terra que tinha. Eu digo, Senhor, me unge com a unção dos cavalos de Elias, que Elias correu. Elias correu mais do que os cavalos, me unge com a unção de Elias, porque o primeiro tiro é dele, já está garantido, e eu vou descer aqui, e eu vou avançar aqui, ninguém me pega. E aquele cara olhou para o irmão e disse assim, rapaz, você tem coragem, eu gosto disso, pode fazer o culto. E aí no domingo à noite ele deu o testemunho na igreja, irmão, é bom dar o testemunho, o ruim é passar no negócio. Aí dar o testemunho é maravilhoso, né? E o irmão dando o testemunho, a gente... Quando o cara chegou lá armado, rapaz, não entre não, que aqui... Mas você sabe que aquela ousadia de Deus vem, mas você vai ouvindo o que Deus falou, você vai ser bem sucedido. Então, o primeiro princípio que Deus apresenta aqui para Abraão é escute a voz de Deus. Nós precisamos de mais face e menos face. Entendeu? Entendeu aí o trocadilho? Eu não sou tão bom como Aguinaldo, mas eu faço uns trocadilhos também. Nós precisamos gastar tempo com o Senhor. Nós precisamos estar ouvindo aquilo que o Senhor está dizendo. Seguir a voz do Senhor. Quando Deus fala para você fazer uma coisa, não é para te privar. É para te ajudar. Quando Deus manda você dar, não é para tomar de você, é para abençoar você ainda mais. Quando Deus diz para você não fazer, não é para te privar, é para te livrar. É que não vai ser bom para você. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, no versículo 1, que Deus fala com Abraão, disponibilidade para renunciar o conforto, o lugar onde ele estava. Às vezes nós estamos acomodados. Às vezes o lugar que você está é muito bom. Às vezes você já tem um número bom de pessoas, já está tudo maravilhoso. As coisas estão acontecendo, mas Deus tem mais. Deus tem mais. Deus quer fazer mais. Deus quer realizar mais. Deus quer que você possa ser uma influência. Sabe, meu irmão, o crescimento da igreja no Brasil tem que impactar a sociedade. O crescimento da igreja do Brasil tem que transformar a sociedade. Veja o que o Rema Prisional está fazendo. Veja que as prisões estão sendo transformadas por causa da influência da palavra. Da mesma forma tem que ser na cidade onde você está. Da mesma forma tem que ser no lugar onde você está. A sociedade vai ser abalada, a sociedade vai ser tocada por causa da palavra que você tem. Agora, muitas vezes você vai ter que renunciar a algumas coisas. Sair daquela zona de conforto, colocar sua fé em ação. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: Senhor, se és tu,
Manda que eu vá. E Jesus disse: venha. Mas a parte de Pedro era colocar o pé fora. Eu não sei de você, meu irmão, mas para colocar o pé fora, você estava no mar. Mas Pedro teve a ousadia, e nós precisamos ter a ousadia de colocar o pé para fora. Porque na hora que você colocar o pé para fora, você vai ver o que vai acontecer. Amém? O ótimo é inimigo do bom. Deus quer fazer mais. Deus quer que tenha outro. Deus quer te levar para outro nível. Deus quer que pessoas sejam tocadas, transformadas. Deus quer que aquela cidade seja abalada. E há palavra dentro de você para fazer isso. O terceiro princípio que Deus compartilhou com Abraão: fé para agir em obediência, para se arriscar através do desconhecido. Deus nunca diz tudo para você. Eu acho isso muito engraçado. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou mostrar. Porque não disse logo onde era. Disse a Samuel: vai na casa de Jessé e unge um dos filhos. Porque não disse logo qual era. A gente quer saber logo o final da história. Mas você precisa caminhar degrau a degrau. Você precisa ir crescendo, porque se Deus contar tudo, você fica assustado. Sabe, meu irmão, nos meus melhores sonhos, eu nunca imaginei que Deus ia fazer o que Ele fez na minha vida. Nos meus melhores sonhos, eu nunca imaginei. Mas degrau a degrau foram acontecendo, e as coisas, e eu olho e eu fico maravilhado. E eu tenho muita gente me lembrando de quem eu sou, mas sempre Deus está me lembrando quem eu era, para não esquecer quem me trouxe até aqui. Não foi a minha força, não foi o meu braço, não foi a minha intelectualidade, foi a mão do Senhor. Não foi a minha beleza, porque como o pastor Bando dizia, eu sou comum, né? E comigo alguns companheiros que eu posso ver daqui, que eu não estou sozinho nessa parada. Tem uns caras também que estão comigo nessa. Então Deus trouxe você. Agora o Deus que trouxe você até aqui é o Deus que quer te levar adiante. Mas você tem que ter ousadia para avançar. Sabe, meu irmão, às vezes nós ficamos meio temerosos diante de algumas coisas. Não, tenha ousadia. Se Deus falou com você, avança. Se Deus falou com você, vai em frente. Se Deus disse a você para fazer, faça. Vai dar certo, vai acontecer. Aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus disse para você, Ele tem poder para realizar. Mas às vezes nós ficamos pensando: será? Eu não sei. Não. Sabe, meu irmão, eu peguei isso do pastor Bud. Ele sempre dizia: pastor, estamos necessitando disso. Já orou? Já, então está resolvido. Mas muitas vezes nós queremos o show e perdemos o espetacular. A gente quer o uau! Não é? Naamã esperava que o profeta fosse sair, dar uns passos. Uau! E o profeta disse: vai lá, diga a ele que tome banho no rio 7 vezes, que eu estou ocupado aqui, não posso nem ir falar com ele. Vamos lá. Ainda bem que Naamã não é dessa geração, senão ele ia ficar magoadinho. Ai, meu Deus. Ai. Aí Naamã chegou e disse: como é, rapaz? Na Síria não tem rios mais belos, mais limpos. Aí alguém de bom senso disse: rapaz, se ele tivesse mandado fazer uma coisa difícil, a gente não ia fazer. Sabe, meu irmão, às vezes nós precisamos entender isso, que gente desesperada sobe até em pé de chique-chique. Mandacaru, pode não descer, mas sobe. E aí alguém disse: vamos fazer. Tomou banho 7 vezes. Eu fico imaginando a 6ª vez que ele levantou, olhou a lepra e disse: hoje morre profeta, morre ajudante de profeta, morre quem apoiou o profeta. Porque aprende isso, meu irmão. O sucesso você tem que dividir com todo mundo, mas o fracasso é só seu. Atrasa o aluguel da igreja para alguém chegar: só eu vim cobrar o aluguel. Se o pastor é ele, lá. Olha ele rindo lá, é ele. Cobra dele lá. Mas o sucesso você tem que dividir. Mas porque ele obedeceu, se arriscou,
colocou o pé sobre as águas. Sabe, nós precisamos ser ousados para fazer aquilo que Deus tem nos falado para fazer. Nós precisamos ser ousados para fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, sem medo. Vai dar certo. Vai dar certo. Quarta coisa, quarto princípio que Deus falou com Abraão, está no versículo 2. Visão para enxergar além de onde você está. E vai ter muita gente querendo colocar você para baixo. Nós estamos colocando o carpete lá da igreja, as poltronas, tudo. E um irmão chegou para mim e disse: pastor, estão colocando carpete na igreja? Eu disse: é. Poltronas acolchoadas? Eu disse: é. Ele disse: mas pastor, Jesus está voltando, né? Eu digo: tá. Disse: e isso não é caro? Eu digo: é. Disse: quem vai pagar? Eu digo: quem ficar que pague. Eu vou subir. Tô nem aí. Se você ficar, pague a minha parte, porque eu vou estar no céu, só em ruas de ouro, ó.